Fala comigo, colossais! Como é que estão vocês? Vocês estão bem, né? Espero que sim. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo muito da hora que você esteja assistindo este vídeo. Que seu dia seja maravilhoso e abençoado por Deus, tá? Hoje vamos mostrar a análise da galera do Segue o Baba, que para quem não conhece, são os caras, os comentaristas do GE, Globoesporte.com/BA, que são os caras que realmente eu gosto dos comentários dos caras, porque eles, apesar de serem da imprensa, eles fazem uma espécie de jornalismo esportivo limpo, tá? A mesma forma que ele analisa o rival, ele analisa o Vitória. Eles, na verdade. Então, essa bancada é muito top, diferente de muitas pessoas aí da imprensa local aqui da Bahia, que preferem, né, dar ênfase mais ao rival do que propriamente o Vitória. Então, por isso que eu sempre que posso trago aqui as análises dos caras do Segue o Baba. Vou fazer um react para ver como é que foi a opinião deles referente a esse jogo. E olha, esses caras deram uma opinião bastante sincera e eu concordo em muitas coisas que eles falaram, né? Porque a gente venceu, o torcedor é mais paixão, né? Estamos no oba-oba, estamos felizes, mas algumas coisas precisam ser ponderadas referente a este jogo, e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, fazer um react dos comentários deles, tá? Mas antes, preciso te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal para você que é torcedor do Esporte Clube Vitória. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, bora pro vídeo! Solta no leão, adversário tremeu, caiu na toca, você já perdeu. Bom, vamos lá, colossais, sem demora, analisar o que é que os caras do Segue o Baba falaram a respeito do jogo entre Vitória e Juventude. A grande brilho, mas foi eficiente. Vitória venceu um jogo que tinha que vencer, assim como o Atlético Goianiense na rodada anterior. Mas não resta alternativa ao Vitória, não, a não ser ganhar jogo, independente de como seja que vai ganhar. E o Vitória fez isso, manteve-se vivo. Se tivesse qualquer resultado diferente disso, está na zona do rebaixamento. E a Vitória está ainda assim na zona fora da zona do rebaixamento, mas com um jogo a mais do que o Fluminense, que tem um ponto a menos. E atrás do Criciúma, que tem um jogo a menos de um ponto a mais. Ou seja, é importante eles ponderarem isso, porque realmente hoje a gente está fora da zona de rebaixamento, mas tem que pontuar de que Fluminense e Criciúma, que são dois concorrentes aí diretos nessa briga contra o rebaixamento aí, eles têm jogos a menos, né? Vamos esperar que eles concluam esses jogos e que não pontuem nessas respectivas partidas para que o Vitória fique mais tranquilo, né? Mas é importante ele lembrar isso, porque, como eu disse, torcedor fica no oba-oba. Claro, merecemos estar empolgados com essas duas vitórias consecutivas, mas também temos que entender a realidade do clube nesse momento, que ainda está muito complicada na tabela de classificação do Brasileiro. Ou seja, a situação da Vitória seria ainda mais complicada. Não faltou entrega. O time não jogou bem, de fato. Não encantou e eu acho que não vai encantar até o fim da temporada. Se a gente olhar, foram os dois dos adversários mais frágeis que o Vitória podia pegar, né? Sim. Esses dois jogos seguidos do Atlético Goianiense, que é sim o mais frágil do campeonato. E agora o Juventude, que é um time que está sendo cada vez mais puxado ali para a briga lá embaixo, apesar de que... Eu concordo com eles em partes, né? Claro que ele falou, são os dois times mais frágeis do campeonato que a gente podia pegar. Não, eu acho que ainda tem times mais frágeis que o Juventude. Claro que o Atlético Goianiense é o time mais frágil do campeonato, é o time mais fraco, né? Vou te dizer assim, por essa campanha pífia. Mas o Juventude é um time cascudo. O Juventude não está longe de ser um time bobo. Então, é claro que está com sequência ruim, mas coletivamente é um time forte. Não tão forte assim, mas é um time competitivo.
que ele faz muito bem a parte de casa, né? O papel de casa. A situação do Vitória é muito complicada ainda. Tinha obrigação de vencer esses 2 jogos, como tinha obrigação de ter vencido o Vasco na rodada anterior, acabou não vencendo, se complicando no Campeonato Brasileiro. O Vitória está fora da zona de rebaixamento, você falou a situação, apenas 1 ponto à frente do Fluminense, mas a equipe tem feito um segundo turno muito bom. O segundo turno do Vitória é de G6. A campanha de recuperação, mesmo assim, é complicado, porque o Vitória tem uma sequência com o Atlético Mineiro, com o Internacional fora de casa, e depois joga em casa contra Bragantino e Fluminense. Tem diferenças no olhar, assim. O que é que dá para esperar e o que é que o Vitória precisa fazer. O Vitória precisa ganhar pelo menos um dos 2 jogos. Assim, o real, se o Vitória quiser respirar de fato, ele precisa ganhar os 2 jogos. Porque se perder os 2, variavelmente deve voltar para a zona de rebaixamento. Ele vai voltar e não é só voltar para a zona de rebaixamento, é voltar com prejuízo, porque os times à frente dele estão com jogos a menos. Ele falou uma coisa interessante aqui, porém eu acho muito complicado o Vitória vencer esses 2 jogos aí. Primeiro que vai enfrentar um Internacional fortíssimo, em ascensão, com a sequência positiva no campeonato, um time que está com as melhores campanhas do retorno da competição, então não vai ser fácil vencer o Internacional lá. Eu acho que o empate seria um resultado excepcional para o Vitória. E o Atlético Mineiro também é um time perigoso, um time qualificado tecnicamente, talvez não esteja fazendo a mesma campanha que o Inter, né, esteja um pouco abaixo, mas não deixa de ser um time forte. Então, vai ser complicado o Vitória vencer esses 2 jogos aí. Eu estou falando aqui a verdade para você, torcedor. Acho que o melhor dos mundos, acho que juntando entre o ideal e o possível, é o Vitória sair com 3 pontos desses 6 que ele vai disputar. Concordo. Mas o que é possível, real, assim mesmo, assim, olhando o Vitória jogando, é o Vitória conseguir arrancar 1 pontinho e respirar. Hein? Contra o Atlético, talvez até as Copas ajudem um pouco, né? O Atlético joga a vida dele agora na Libertadores no meio de semana. Para o Vitória é até interessante que ele se mantenha na Libertadores, porque quanto mais ele olhar para as Copas, mais ele pode relaxar um pouco no Brasileiro. Interessante ele falar isso, eu tinha esquecido que o Atlético Mineiro ainda está na Copa Libertadores da América, e é um ponto importante ele pontuar isso. Por isso que eu gosto da análise dos caras, que eles buscam a fundo todos os fatos, tá? E se realmente o Atlético permanecer ainda na Libertadores da América, o que é que acontece? Eles podem jogar com o Vitória, quando for nessa rodada aí, com um time misto ou um time reserva. Isso aí pode favorecer ao Vitória. A gente sabe que o Vitória venceu o Atlético Mineiro aqui, tanto o Atlético Mineiro quanto o Internacional aqui no Barradão, pegando times mistos dessas equipes. Então, se repetir isso, eu acho que a vantagem do Vitória aumenta, né? O Inter não tem jeito. O Vitória vai pegar o Inter voando e só com o brasileiro pela frente e babando ali por essa vaga no G4, como você estava falando, o Inter pode chegar lá com esses 2 jogos a menos. Até se ele empatar, nem perder os 2. Se ele empatar os 2, quando a gente vier aqui falar depois do jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai estar na zona de rebaixamento. Então o Vitória tem que estar preparado para esse entre e sai da zona de rebaixamento nesses próximos 11 jogos, que é a tendência do que aconteça, mas ele tem que estar sempre ali margeando o 16º colocado, que hoje é ele, inclusive, né? Ele vai ter que estar sempre margeando, tentando manter um jogo de distância para o 16º colocado. Enquanto tiver isso, o time vai estar vivo e vai estar lutando. Uma coisa que eu acho importante também é você trabalhar fora da zona de rebaixamento. O Vitória está hoje fora da zona de rebaixamento, a pressão está toda para os 4 últimos colocados, embora a situação do Vitória também esteja complicada. Você sabe? 2 pontas, 2 volantes, Mateuzinho entre os pontas, um centroavante. Acho que encaixou, né? Essa formação com o Mosquito de um lado, Carlos Eduardo do outro. Parece que é o que o Carpini vai usar nessas próximas partidas, são importantes. Eu gosto, acho que é a formação que funciona melhor mesmo para o Vitória, pensando principalmente em Mateuzinho, que é o principal jogador do Vitória. Eu acho que essa é a formação que mais potencializa o que Mateuzinho tem para entregar para o Vitória. Então, acho que é justo você, como o Rogério Ceni sempre fala, que, né, que ele tenta fazer o Bahia, armar o Bahia para cá ali. Eu não é bem isso que eu vejo acontecendo, mas eu acho que vale a pena o Vitória fazer um time mais montado para Mateuzinho. Acho que é como ele pode entregar melhor e como o Carpini pode também usar melhor os jogadores que chegaram agora, né? Tanto o Mosquito quanto o Carlos Eduardo foram 2 jogadores que entraram bem, eu acho, no time. Isso fala um pouco também sobre a segunda janela de contratação do Vitória, a gente estava conversando, como o Vitória conseguiu ser mais assertivo, né? O Machado está no time titular, o Mosquito, o Carlos Eduardo e o Neres. Então, se o Vitória contratou ali 6, 7 jogadores, 4 se firmaram no time titular e tem entregado um bom desempenho. Exatamente, ele tocou em 2 pontos importantes aí. Primeiro, o Mateuzinho, essa formação com 3 atacantes está favorecendo o Mateuzinho, porque a gente sabia que quando o Vitória jogava com 3 volantes,
o coitado do Mateuzinho ia para o sacrifício, porque ele ia ter que armar, ia ter que fazer uma função também de beirada, e, consequentemente, o cara corria mais e se desgastava mais. Agora, jogando com apenas 2 volantes, o Vitória tem um suporte de 2 homens espetados, tanto de um lado direito quanto do lado esquerdo, que vai dar o apoio. O Mateuzinho vai estar ali na sua posição centralizada de meia, né, organizando as jogadas. Então, eu acho que isso favoreceu muito o jogador Mateuzinho. E sobre a janela de transferência, essa segunda janela aí, o Vitória acertou mais do que errou nas contratações. Né? Veio o Neres, veio o Gustavo Mosquito, veio o Felipe Machado. Né? Então, acho que foi boa essa segunda janela aí para o Vitória. Eu acho que mais do que encaixar o sistema tático, o modo de jogar, tem uma questão anímica muito importante, que a gente falava isso aqui desde a estreia contra o Palmeiras. O Vitória vai conseguir fazer um campeonato razoável se ele conseguir ter um nível de mobilização emocional que ele tinha nos Bavis. Que, assim, tecnicamente ainda é um time aquém. Como é que você consegue igualar? Como é que você consegue pontuar bem no Campeonato Brasileiro, tão difícil, disputado e tecnicamente bom? É conseguir igualar no momento da disputa. E é isso que o Vitória vinha fazendo. Acabou a análise dos caras aqui do Segue o Baba, que eu acho show de bola. Os caras pontuam as coisas certinhas. Não tem clubismo lá. Os caras podem até torcer pro Bahia, mas eles não são clubistas. E eu acho isso interessante. Eu acho um profissionalismo. Tipo assim, eu sou clubista. Meu canal é do Vitória. Eu posso falar do Vitória. Eu posso falar mal do rival. Agora, a partir do momento que você está fazendo um jornalismo esportivo, onde está ali para falar para o público do Bahia, para o público do Vitória, você tem que fazer um jornalismo sério. Entendeu? Eu acho que esses caras fazem esse tipo de jornalismo aí, por isso que eu dou valor, assisto e trago aqui as análises dele daqui. Mas e vocês? O que é que acharam a respeito de tudo que você viu e ouviu neste vídeo, Colossal? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!